Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que tal começar com uma nova meta? Sim, aquela sua vontade de perder peso pode se transformar em ação após as orientações que vamos trazer nesta edição do programa. Hoje, no assunto do dia, vamos falar sobre emagrecimento saudável. E a única maneira saudável de emagrecer é manter o peso através da reeducação alimentar. Ninguém ganha 10 quilos da noite para o dia. Assim, também não irá conseguir perder tudo isso desta forma. No entanto, é possível acelerar a perda de peso sem comprometer a saúde, apenas fazendo escolhas inteligentes e pequenas mudanças no seu dia a dia. Muitas vezes elas podem parecer insignificantes, mas acabam fazendo uma tremenda diferença no resultado final. E para nos explicar os passos dessa mudança de estilo de vida, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Jonas Coriolano. Jonas Coriolano é professor de Educação Física. Também vamos conversar com a Ana Luísa. Ana Luísa é nutricionista esportiva. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Começar essa semana com uma nova meta. É possível sim emagrecer com saúde, repensando os hábitos. Não requer muito, é prioridade, é disciplina. O primeiro passo para quem está em casa e quer ser encorajado a partir desta semana agora, professor Jonas, começar a sair do sedentarismo, emagrecer com qualidade de vida. Aí faz o quê? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Emagrecer é querer emagrecer e buscar a fonte da informação segura. O profissional de educação física para subtrair o excesso de energia e a nutricionista para orientar o que deve comer. Emagrecer. Aí quem é que deve determinar a quantidade de peso que eu preciso perder? Porque às vezes algumas pessoas estão em casa, aí conversam com o vizinho, acham que estão com 20, 30 quilos acima do peso, às vezes pensa que só 5 é suficiente. Quem determina a quantidade de quilos que eu preciso emagrecer para que também não trace ali uma meta difícil de ser alcançada? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bem, a gente sempre recomenda que a dieta, que o exercício seja feito com acompanhamento, de uma equipe. Você sempre procurar um nutricionista, um profissional da educação física, não, como você falou, não copiar a dieta, o exercício, a prescrição de treino do seu vizinho, do seu amigo, porque é aquela coisa que a gente fala, individualidade. O que vai servir para o seu vizinho não serve para você, tanto de alimentação como de exercício. A princípio, a caminhada serve para todos. É um passo de início, um passo significativo, movimentar o corpo, uma simples caminhada. Já vale a pena? Já entra aí como meta alcançável durante essa semana, professor? Eu diria que o primeiro passo é procurar os profissionais que possam orientar. Esse é o primeiro passo, porque a caminhada em si ela é um ato normal, natural, que você deve, para a prática e a intencionalidade do exercício, do fortalecimento, ela deve ser feita também sob a orientação profissional. Senão, a coisa não tem sentido. Como eu caminho? Qual calçado que eu devo usar? Quais são as roupas que eu devo usar? Aonde eu vou caminhar? Tudo isso tem uma interferência muito grande no resultado final do caminhar. E o fato de engordar está diretamente ligado à quantidade de alimento que eu consumo ou à qualidade desse alimento? Ou os dois? Os dois, porque a quantidade e a qualidade elas são bem importantes, e o que a gente até estava conversando antes de entrar aqui, que é a questão do equilíbrio, de você consumir uma determinada quantidade inferior àquela, não pode ultrapassar aquilo que você gasta no seu dia, com seus exercícios, na sua rotina. Pode sair do sofá o quanto antes, procura lá, depois dessa orientação. A princípio, professor, é um médico cardiologista, o profissional que vai dar um diagnóstico, se a pessoa pode, qual tipo de atividade pode praticar. Como é que a gente explica quem está em casa? Porque muita gente tem essa dúvida, Vou procurar um especialista para saber o exercício ideal, mas antes eu preciso procurar um médico para saber como é que está a minha saúde. Tem um cronograma a ser seguido e o médico é o primeiro ponto, a porta de entrada para essa atividade?
No meu ponto de vista, por exemplo, 3 profissionais, quem lida com a questão da obesidade e da saúde de uma forma geral, estão bem situados na questão da avaliação física, avaliação clínica, a avaliação alimentar. No meu ponto de vista, deve primeiro procurar um médico, um cardiologista, porque existem alterações que eu desconheço e que através de exames específicos elas vão surgir, o que vai dar um suporte para o profissional nutricionista e o profissional da educação física em conduzir aquele paciente. Tem que se ver as taxas sanguíneas, os lipídios, enfim, a funcionalidade do organismo para depois chegar aos 2 profissionais que são fundamentais no processo de avanço para o resultado final, que é emagrecer com qualidade. Então, de posse os profissionais desses exames, desses resultados, a coisa se atinge o alvo com precisão. Agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos conferir a partir deste momento uma reportagem sobre o assunto. Fique atento às seguintes informações. Confira! Uma opção fácil e rápida de ser feita em casa é um suco desintoxicante, o chamado suco detox. Esse suco, ele não faz milagre, né? Então a pessoa que exagerou no final do ano, ela tem que voltar para a sua atividade normal, para a sua rotina normal, se alimentar bem com frutas, legumes, verduras e também praticar atividade física, que aos poucos, né, esse exagero do final do ano vai indo embora. Esse mundo detox não se resume a um suco não, tem dieta completa também, mas atenção para as dicas da nutricionista. Você vai basicamente tirar todos os alimentos, né, que estão trazendo toxinas para o nosso organismo e vai estar aumentando aqueles alimentos que têm o poder de detox. Tá? Então, assim, é uma dieta que também tem que ser com um prazo determinado e aí o nutricionista ele vai avaliar paciente por paciente e ver quanto tempo, né, que ele pode estar utilizando aquela estratégia. Pronto, então para a gente não ficar só na conversa, a gente pediu para a Graziane separar um exemplo de suco detox para a gente. Estou vendo já aqui alguns ingredientes que são fáceis de serem encontrados, né? Qualquer pessoa vai ter em casa e se não tiver dá para comprar rapidinho. Dá sim, são ingredientes bem fáceis mesmo de serem comprados. Então a gente vai estar utilizando o couve, né, que ele é rico em clorofila, então vai estar ajudando, digamos assim, a limpar, né, o fígado, fazer essa detox mesmo. O abacaxi, né, que tem a presença da enzima bromelina, então vai estar ajudando essa parte digestiva. O pepino, né, que tem ação diurético natural, então geralmente as pessoas nessa época estão mais inchadas, né, com retenção de líquido, então ajuda a desinchar. O gengibre também, que é muito interessante para quem quer emagrecer, porque além de ser anti-inflamatório, ele também tem essa ação termogênica, então ele é bem utilizado. Qual é o primeiro ingrediente que a gente pode colocar? A gente vai colocar o couve, tá? E aí a gente vai colocando abacaxi, pepino, também para estar ajudando nessa questão do gengibre. Só um pedacinho, né? É, só um pedacinho, tá? E aí quem quiser colocar menos também, porque tem pessoas que têm mais uma tolerância menor, é muito de gosto mesmo o gengibre. Agora uma curiosidade assim minha. Eu posso substituir o gengibre por hortelã, por exemplo, ou não? Tem que ser gengibre mesmo? Para a função assim de termogênico, o gengibre poderia ser substituído pela canela, tá? Mas aí você pode também estar variando, colocando outras frutas como limão, como laranja. Pode também estar colocando a maçã, como a maçã é rica em quercetina, também é anti-inflamatório, então também vai estar ajudando. E aí a gente coloca aproximadamente 200 ml de água, que pode ser água de coco, nesse caso aqui água normal, ou também pode estar usando um chá, porque um chá verde, de cavalinha ou hibisco, ele vai estar, como ele já tem uma ação diurética, junto com esses outros alimentos, vai estar potencializando os benefícios dele no nosso organismo, tá? Eu costumo bater durante uns 3 minutos, porque assim, tem pessoas que vai coar ele e não é interessante, porque quando a gente coa, a gente vai estar perdendo fibra. Então é ideal a gente bater bastante para que ele fique mais liso, homogêneo e a gente consiga tomar sem ter que estar coando. Gente, como uma das minhas metas para 2019 eu ter uma vida mais saudável, claro que eu não ia sair daqui sem experimentar o suco detox, né? Então, que esse ano 2019 seja um ano de muita saúde para nós. Para emagrecer, você depende de uma conta bem básica: o total de energia ingerida na alimentação
menos o quanto o organismo gasta essa energia todos os dias. A gente vai aprender um pouco mais sobre essa continha básica que é bem interessante, né? Eu preciso me alimentar bem e com qualidade, mas eu preciso me preocupar também com o gasto dessa energia, porque senão só vou acumular. E eu acumulo essa energia em forma de quê, Ana Luísa? De gordura, que a gente também estava conversando antes. É isso, muitas pessoas, elas, eu quero emagrecer, e começam a só focar no exercício, ou só focar na alimentação. E não dá, a gente tem que fazer uma junção, a gente tem que trabalhar, eu ainda diria mais, que é alimentação, exercício e qualidade do sono. Também esse triângulo é muito importante. Esse triângulo vai ajudar a pessoa a viver mais, viver com qualidade de vida, porque a gente vê, né, a expectativa de vida aumentando e quando se vai passando o tempo é preciso redobrar ainda mais a atenção em relação ao ganho de peso, né, e a perder peso também. É preciso ter essa preocupação, professor? Sim, sim. Você colocou muito bem, a população vive mais. 2025 atingiremos um índice altíssimo na população de idosos e na maioria das vezes esses idosos falta exatamente a nutricionista, falta o profissional da educação física para trazer motivações e prevenções em relação às doenças crônicas, às artrites, às artroses, à perda de massa muscular e o processo enzimático que já está sendo alterado pela idade de 70, de 80 e tem que ter a orientação da nutricionista para o equilíbrio, exatamente o que focou a sua pergunta. Então, há uma preocupação constante das autoridades da Organização Mundial de Saúde nesse aspecto. Imagine que já somos uma população de obesos, de sobrepeso, somos o segundo do mundo. Crianças até 10, 12 anos com sobrepeso e obesas. Então, é um processo que precisa ser muito bem visto para que não ocorra. Imagine, velhos com 80 anos, sem se locomover, obesos, com problemas cardíacos, com diabetes, etc. Então, essa tríade é fundamental, a nutricionista, o profissional da educação física e o médico endócrino, ou o médico de uma forma geral, o geriatra, porque a população envelhece e precisa ser vista com melhor olhos. Envelhecer com qualidade de vida, né? Envelhecer com qualidade de vida. É possível, sim, e é preciso debater e incentivar isso, né? Essa preocupação com a alimentação. Na terceira idade também é importante, porque existe uma modificação no paladar do idoso, né? Nem tudo que a gente vai dizer que é saudável ele ingerir, ele vai conseguir comer, né? Então, por isso que a família tem que estar sempre ali atenta, levar esse idoso para fazer uma reeducação alimentar. Porque muita gente, quando fala em nutricionista, só pensa em dieta, né? Já tem, né, a figura da nutricionista como uma pessoa que vai restringir muita coisa, e não é isso na prática. É adaptar o cardápio à realidade do idoso, independente ali de faixa etária também, quando criança também existe uma adaptação no que se vai consumir para evitar esse acúmulo exagerado, né? Isso, em qualquer faixa etária, para qualquer pessoa. As pessoas têm essa ideia mesmo, que vai para nutricionista e vou passar fome. Mas o passar fome, então, você não está fazendo uma coisa saudável. O saudável mesmo é você comer com prazer e atingir o seu objetivo, né? Você ter mais saúde com aquela alimentação que não vai ser penosa, não vai ser um sofrimento para você. Então, você é adulto, você é criança, você é adolescente. E é fácil saber, né, a quantidade que meu corpo precisa de nutrientes para o meu dia a dia, para não ter nenhum problema. Se faz uma conta para saber isso, aí leva em consideração peso, altura da pessoa, para saber o que é que ela precisa todos os dias, para não exagerar um pouquinho? Isso. Antes da gente fazer um cardápio para a pessoa, a gente faz uma avaliação. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de não fazer a dieta do amigo, não fazer do vizinho, porque aquela foi feita para ele, foi calculada com o peso dele, com a altura dele, para a rotina dele, né? Existe toda uma avaliação física, né, nutricional, que é feita na consulta, então que não dá para você copiar. Então, assim, também não dá para você tirar, né, da sua... essa quantidade aqui, a gente pode... fazer uma orientação, né, de retirar excessos, mas quantidades mesmo, gramas, quantos carboidratos, quanto de proteína para cada pessoa é uma coisa bem individual. E até mesmo a questão psicológica e a questão da dentição no idoso. É uma coisa preocupante,
porque muitos já não têm a arcada completa e esse déficit dá uma má mastigação, a escolha ou rejeição de muitos alimentos pela dificuldade, porque alguns já usam próteses e eles têm dificuldade. O idoso muito avançado que já está num estado que requer mais cuidados. Temos idosos na faixa de 80 anos, bem. A gente viu, né, com a profissional da nutrição, ela tem essa análise, a anamnese que faz desse paciente para saber a quantidade que ela vai meio que recomendar, né, naquele novo cardápio. Na prática de atividade física, existe também algo que vocês observam, vocês profissionais da educação física? Sim. As limitações do paciente também é algo bem individualizado, professor? Sim. Qualquer profissional, na nossa opinião, e isso é fato, ele tem a sua avaliação específica, mas ele às vezes tem que se basear, e aí a gente retorna àquele tópico, nos exames clínicos laboratoriais que mostram a verdade interna que a gente não vê. Porque verificar a flexibilidade, a marcha do paciente, a força muscular, a mobilidade articular, a capacidade de equilíbrio, de coordenação, de visualização, de cognição, tanto pode a nutricionista trabalhar nisso, como o profissional de educação física, ele tem que fazer isso, porque ele vai trabalhar com um indivíduo que precisa de cuidados específicos para as suas necessidades, não o que um protocolo ou um padrão pode dizer. Mas ela colocou há pouco, a Ana, é importante que o indivíduo tenha o seu padrão. A dieta que eu faço não poderá ser a mesma sua, não poderá ser dos companheiros. A dieta tem que ser específica, o exercício tem que ser direcionado para as necessidades. A gente não vai tratar do coração se o indivíduo tem um problema no fígado, né? Só não e falando ainda sobre alimentação, sobre essa reeducação alimentar, quem está nos assistindo foi até o cardiologista, tem um parecer positivo, pode praticar atividade física. O professor Jonas Coriolano passou ali uma série especial para aquela pessoa fazer o exercício. Ou um profissional de educação física pode fazer isso também, né, professor? Aí ele chega, quer esse resultado o mais rápido possível, aí não procura um profissional da nutrição e às vezes vai fazer o exercício físico sem se alimentar. Ele corre algum risco em ir sem se alimentar porque ele quer um resultado um pouco mais acelerado? Isso. É aquilo que a gente fala, né? Tem que aliar as duas coisas. A gente sempre é importante, quando a nutricionista prescreve aquele cardápio, ela sempre leva em consideração o tipo de exercício, quantidade de exercício durante a semana, a intensidade, várias questões. E se a pessoa não leva em consideração isso, ela pode sim se prejudicar. Existem pessoas que fazem determinados exercícios em jejum até, algumas pessoas mais adaptadas, mas tem outras que não tem, né, assim, ela se prejudica mesmo. Entra uma questão chamada disciplina. Ou segue-se a regra do jogo, ela colocou bem a Ana. Eu preciso saber o que ele se alimenta, a capacidade energética dele, para que a carga de trabalho seja suficiente, porque senão outros problemas ocorrerão, como a hipoglicemia. Se o indivíduo for um diabético, por exemplo, do tipo 2 ou do tipo 1, então, tem que haver uma consonância sempre entre esses profissionais para que isso saia da melhor forma possível. Da forma mais saudável possível, o que a gente quer dizer hoje aqui no nosso programa. Vou pedir licença agora aos convidados. A gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem outras dicas e orientações para você que está em casa, que quer perder peso com saúde. Fique atento, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre emagrecimento saudável. E nesse bloco do programa vamos falar sobre os alimentos termogênicos, como pimenta e gengibre. Eles devem ser consumidos diariamente para emagrecer, tendo esse efeito, né, potencializado principalmente quando consumimos ali dentro de uma rotina de vida mais saudável, com a alimentação ali balanceada e a prática frequente de
atividade física. Os alimentos termogênicos, eles têm a propriedade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o nosso metabolismo, o que faz o corpo ele gastar mais energia e queimar gorduras. Olha só, que notícia boa, mas esse consumo deve ser feito, né, de forma racional. Temos uma mesa aqui com vários produtos, né, alimentos termogênicos. A Ana Luísa vai nos explicar como é que deve ser esse consumo. A gente viu que é importante, que vai acelerar o metabolismo, mas não é consumindo em exagero que eu vou conseguir esse resultado, porque muita gente espera, né, queima de gordura através da alimentação. Também é possível. É assim, importante, eu gosto sempre de dizer, que não existe nenhum alimento, nenhuma cápsula, nada que é milagrosa. Então não existe assim, você consumir vinagre e emagrecer. É todo um conjunto, educação, exercício físico, alimentação, estilo de vida mais saudável, e introduzir esses alimentos também é uma boa. É bom quando a gente esclarece isso, porque muita gente que está em casa, eu já ouvi também muita gente falar em ambiente de academia, em parque público também, né, pessoas que praticam atividade física, passando essas receitas caseiras do vinagre, da água com limão em jejum, vai ajudar também a emagrecer. Então é importante você consultar quem entende. Seu vizinho às vezes pode entender um pouco do que ele ouviu falar, mas nunca, né, vai substituir a conversa com a nutricionista, por exemplo. Isso, você falou da água em limão, jejum, né, com limão. É importante afirmar, como eu disse, né, não existe você tomar isso aí e emagrecer. Geralmente as pessoas que têm esse costume são a pessoa que já está introduzindo um estilo de vida mais saudável. Então já começa o dia com a água, já introduz uma fruta que ela é rica em vitamina C, então um poderoso antioxidante, então, que vai ajudar. É um alimento bom, mas não quer dizer que aquela água com limão em jejum vai fazer ela emagrecer. O que a gente sabe também, né, professor Jonas Coriolano, é que quando o alimento termogênico a gente consome com orientação da nutricionista, parece que dá uma disposição maior naquela atividade física, a gente consegue intensificar ainda mais os movimentos. A alimentação, ela contribui, de certa forma, com a melhora do metabolismo. E o exercício físico vai, evidentemente, estimular mais ainda esse consumo de energia pelo uso do corpo como um todo, principalmente a massa muscular. Daí, falamos antes, tem que haver uma conexão sempre do profissional que está trabalhando o exercício, ou seja, a subtração e melhorando a qualidade orgânica do indivíduo no fortalecimento dos ossos, dos músculos, da circulação, enfim, com o que ele ingere, que é a orientação da nutricionista. Se essa alimentação não se adequa à sobrecarga aplicada ao indivíduo, ele pode perder saúde, simplesmente. E não pode ser algo rápido, né? A curto prazo. Perder saúde a curto prazo, a média, às vezes, porque a sobrecarga numa pessoa desnutrida, por exemplo, ou que não tem as condições, pode trazer lesões estruturais, orgânicas. E aí o preço sai mais alto. Para nesse preço não pesar, vamos mostrar de que forma quem está em casa pode fazer uso desses alimentos termogênicos. O primeiro é um bem conhecido, muita gente gosta de usar ali no dia a dia, o gengibre. Qual a forma correta de utilizar esse termogênico? O gengibre você pode utilizar em várias refeições, né? Você pode colocar gengibre ralado na salada, você pode de manhã naquele shot, né? Com própolis, um pouquinho de gengibre em pó. Então, de várias formas. Você pode introduzir em vários momentos do seu dia. Não existe só uma indicação que ele vai ser bom. Tem gente que gosta de colocar numa garrafa com água, né? Deixa lá. Fazer água saborizada, com limão, inclusive. Também. Limão, gengibre, pepino. Fica um sabor, né? Pessoas que não gostam muito de beber água, não tem, né? Esse costume, gostam de dar um saborzinho. E aí a gente colocando gengibre, colocando pepino, morango, limão. Você toma durante o dia, né? Fica um sabor. Bom ter falado da hidratação, porque muita gente também que vai fazer atividade física acredita que se ingerir água vai ganhar peso. Então a gente tem que tirar essa ideia. De quem ainda tem essa ideia em mente, né? Isso aí não funciona, isso é conversa fiada, né? Vai fazer atividade física, vai fazer qualquer outra coisa, não esqueça da ingesta de água. Estamos num período muito quente do ano e aqui no Recife parece que é um sol para cada um. Um sol para cada um, então vai fazer atividade física ou qualquer coisa, não descuide da hidratação, que também tem, né, uma quantidade para cada pessoa. Mas em média, 2 litros
É importante são suficientes 2 dizer litros? que não só quando tiver o sol quente, né? Que assim, no sol a gente sente um pouquinho mais de sede. Mas é importante que a gente tenha essa ingestão de água adequada todos os dias e principalmente no momento do exercício. Né? Se você não tiver a água, ela é importante para diversas reações do nosso corpo. Quando a gente São transpira, 70% do corpo, nosso corpo. água. Então, é um dos problemas, e a gente aproveita para abrir o parênteses, o idoso é um problema muito sério na questão da ingesta da água propriamente dita, porque ele diz que não tem sede, ele não sente sede, como muitas pessoas, até jovens, alegam, eu não sinto sede, mas nós precisamos fundamentalmente da água, porque o primeiro sinal é o ressecamento da derme, a pele fica resseca porque os intestinos utilizam bastante água, são 2 a 2,5. Aí quem faz atividade física na academia, professor, a academia é climatizada, não consigo transpirar muito. Mesmo assim, eu preciso reforçar a hidratação? Deve sim, porque tem também a questão que quem toma líquido tem que colocar o líquido para fora. E o sistema renal é a base de toda a água, tudo passa no sistema renal. Então o indivíduo tem que tomar água, a água é saudável. Agora eu aproveitaria para fazer uma pergunta. Fica à vontade. As pessoas que fazem ingesta em jejum com Gengibre? o gengibre, limão e outras. E as pessoas que não têm uma boa alcalinidade, têm acidez no estômago, é recomendável, doutora? Existem algumas pessoas que aferem melhora quando elas utilizam água com limão em jejum. Outras pessoas não. Então, cai justo nessa parte da individualidade. Não adianta também dizer que uma coisa é boa para todo mundo. Eu posso dizer aqui que a canela é maravilhosa para todo mundo, não posso. Porque existe a individualidade. A canela pode ser que algumas pessoas não tenham alguma intolerância, isso com qualquer alimento. Inclusive água, né, em jejum, água e limão. Por isso que é antes de fazer qualquer coisa, checar, né, como é que está a saúde, para saber se você tem algum problema gástrico, né, que pode ser piorado se você ingerir muitos alimentos termogênicos. E você falava muito bem a cultura popular. Eu estou tomando, né, eu senti uma azia, tomei, fiquei bom. Eu tomo com gengibre, eu ponho limão. Não, um limão é pouco, 2, e por aí vai. Procurar o profissional. É verdade. Isso, Nada substitui essa consulta, essa conversa, né? Se tira dúvidas. Muitas pessoas no consultório, no meu grupo de emagrecimento também, eu gosto de falar isso. As pessoas elas chegam com a ideia de que um alimento só, esse que vai resolver meu problema, então começa a consumir cada vez mais ele, né? A quantidade maior. E o que aparece de gente com problema de tireoide, com outros problemas, não é piorado, agravados com esse excesso. Canela em pau, o que é que a gente poderia falar, né, sobre esse termogênico natural, mas também que tem que ter aquele equilíbrio? De que forma eu posso utilizar a canela em pau e que ela pode me trazer um resultado enquanto termogênico? Isso, maravilhoso também a canela. Todos esses alimentos aqui, eu gosto de dizer que eles são baratos, né? Então é importante a gente ter gengibre também muito bom. A gente ter, são opções para a gente ter na nossa cozinha, que são baratas, né? E a gente pode introduzir na forma de chá também. Importante, eu gostaria também de salientar que a gente vai falar aqui de chá, gestantes, né? Antes de ingerir qualquer chá, pedir orientação, porque não é indicado alguns tipos de chás para... O de canela é um exemplo, né? Isso, o de canela não pode ser... Pode ser abortivo, isso, né? Dependendo exatamente. das semanas de gestação, por isso que é bom saber com quem entende do assunto, né, Ana Luísa? Canela em pau, pode-se fazer o chá, pode-se tomar esse chá antes de ir para uma atividade física ou levar, né, numa squeeze um pouquinho de chá de canela para potencializar aquele treino? É indicado Eu gosto de indicar antes do... Às vezes durante o dia, né? Não exatamente no pré-treino, mas durante o dia, à noite também pode ser indicado, mas de novo, depende da rotina daquela pessoa, do paciente. Porque o termogênico vai agitar o metabolismo, aquela pessoa vai ficar um pouco mais inquieta, é assim que a gente compreende na prática, vai querer fazer alguma coisa? A cafeína é indicada normalmente para o pré-treino, para estimular e aumentar o metabolismo, né?
Mas aí tem deixar o também indivíduo. restrições, né, professor? Tem, Porque sim. pode acelerar demais o coração se for uma quantidade exagerada, aí vai trazer complicações. No hipertenso é uma coisa que tem que se ter muito cuidado com a questão da cafeína e outras substâncias. Né? Na questão do sono também. Do sono. Quem faz ingestão de cafeína e prejudica o seu sono, então a gente não indica que seja feita após as 5 horas da tarde, à noite, seja reduzida essa quantidade. Os termogênicos também eles podem A inibir canela também, isso. o sono um pouco? Isso. Uhum. Depois da canela em pau, tem aqui o hibisco, né? Que passou um tempo bem alta o hibisco, muita gente utilizando para emagrecer. Até um certo ponto, até um certo equilíbrio, esse emagrecimento com hibisco, vocês consideram saudável? Que na verdade ele não promove emagrecimento, ele é um diurético, que a gente chama que ele vai reduzir aquela quantidade de líquido que está no seu corpo. Então, algumas pessoas elas têm essa ideia de que por elas estarem mais pesadas, né, elas estão mais gordas. Mas, na verdade, aquilo não é gordura, é líquido. E aí, quando você faz o uso dos chás diuréticos, ele vai promover essa redução de líquido no seu corpo. Diminui a retenção, mas aí é importante você se preocupar com a hidratação. Isso. Porque só perder, o corpo acho que O não vai equilíbrio, agradecer muito não, né? Exatamente. Você bebe, com certo tempo vai ir mais vezes ao banheiro. Isso. E você precisa repor, né? E também ter cuidado com o excesso. Porque pode provocar um problema renal, por exemplo? Sim. O ressecamento da pele, como eu tinha dito, você vai aumentar a diurese, você precisa compensar com a ingesta. E as pessoas não querem fazer, porque se a água engorda, dentro da concepção de algumas pessoas, então não quer tomar água e toma o chá. Tomando um chazinho, eu estou emagrecendo. Está perdendo água dos tecidos. É interessante que quando a gente começa a fazer uma atividade física, né, a gente começa a perder muito líquido. E a gente já começa a ver esse resultado praticamente que imediato. Aí anima um pouquinho para a gente dar sequência. Aí após, nesse primeiro momento, parece que é mais difícil, professor, a gente perder um pouco mais de peso. Nos primeiros meses, às vezes nas primeiras semanas, a gente já consegue ver um resultado interessante, mas foi só líquido. Esse resultado é falso, uma vez que quando não se faz nenhuma atividade e passa a fazê-lo, principalmente num clima como o nosso, quente, você perde água. Aí sobe na balança. Eu vejo na academia, entra na sala para academia, vai na balança, sai, perde só 200 gramas. Perde isso. Totalmente equivocado esse pensamento. Você perde água, há uma acomodação, você tem que consumir a parte lipídica, para depois você substituir o peso corpóreo, que é um problema também. Eu não estou perdendo quase nada, mas não observa que a massa muscular está mais rígida, mais forte, que é peso também. E muitas pessoas se pesam várias vezes durante o dia. Várias e é vezes. isso que ele falou. A gente tem alterações de peso, de quantidade de líquido, né? Que a gente está ingerindo. Mulheres na TPM, elas ficam mais retidas. Então tem toda essa diferença. E tem que ter toda essa preocupação que quando passa a ser exagerado também, essa preocupação com o peso, pode trazer um dano psicológico. Que vai atrapalhar ainda mais. No resultado. Vou pedir licença aqui, os nossos convidados mais uma vez. A partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações pra gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, e o destaque de hoje é do G1. Café da manhã, comer logo cedo não ajuda a emagrecer, indica a pesquisa. Uma pesquisa australiana revisou os resultados de 3 estudos das alterações do peso e ingestão de energia relacionadas com o café da manhã. De acordo com os pesquisadores, pessoas que têm o hábito de tomar o café da manhã têm uma ingestão maior de calorias e, consequentemente, isso faz com que haja um aumento de apetite à tarde. Os pesquisadores reconhecem que há limitações no estudo, já que os pacientes foram observados no intervalo de 2 a 16 semanas. Eles concluíram que para saber sobre os efeitos de pular ou não o café da manhã a longo prazo, são necessárias novas pesquisas. Mas especialistas ressaltam que o estudo não afirma que o café da manhã é ruim para a saúde, já que tomar café da manhã é importante para a ingestão de nutrientes e fibras. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva pela notícia da internet e vamos seguir aqui explorando a nossa mesa termogênica, a gente poderia classificá-la assim. Falamos do hibisco, né, que é consumido em formato de chá, só dessa forma mesmo que se faz o chá do hibisco para se ter um pouco mais de resultado. Isso. Mais de 2 litros por dia, vocês consideram já um exagero?
2 litros um de excesso. bisco. Assim, e também por tempo. Não adianta também você achar que ele vai te emagrecer e você passar um mês inteiro consumindo hibisco. A gente também considera isso como excesso. Ele pode substituir um suco de uma refeição, por exemplo, ou não é indicado? Não, a gente não indica chás como substitutos de sucos, tá? E também não substituto de água, da ingestão de água, importante. Tem que ter a ingestão, até porque, como a gente aprendeu, é um diurético, vai fazer você ir mais vezes ao banheiro, você vai perder líquido, vai ter a sensação, sim, do emagrecimento, mas a gente precisa repor... Não pode ficar desidratado. Essa desidratação, o primeiro sinal pode ser na pele, né, professor? Pode também ter um problema de infecção urinária por conta dessa desidratação também, pode influenciar, né, doutor? Os rins sofrem as consequências da não hidratação, não é? Porque tudo que passa, que é diluído, que é líquido, passa no sistema renal. Inclusive as drogas que são ministradas a pessoas que têm outros problemas de saúde. E se você não tem hidratação no rim, para eliminar, ocorre isso. O sistema urinário sofre as consequências. E se meus órgãos não estão trabalhando devidamente, dificilmente eu vou conseguir dar conta ali do treino, dar conta da atividade física. Não dá. Não consegue. Vou ter uma certa limitação que vai me desencorajar, né, professor? A buscar a saída desse sedentarismo. Tem que cuidar. Aí tem com 2 profissionais, como um nutricionista e um profissional da educação física, você vai, você anda. Vamos andar aqui com a nossa mesa também. O hibisco e aqui tem o chá verde. Nas duas... Tem na forma, né, aqui in natura e aqui no sachê. Temos aqui essas duas apresentações do chá verde. E muita gente fala que é um termogênico que funciona bastante. Tem que ter alguma preocupação? Também. O chá verde ele é recorde de pesquisa. Então, tem muita pesquisa. Se você digitar aí no pesquisa sobre o chá verde, muitas, e elas demonstram realmente isso. Agora, como tudo que a gente fala, né, tem que ter um cuidado com o excesso também. Também não vai funcionar e dar certo para todas as pessoas. Qual das formas, ou as duas formas, né, vão trazer esse resultado no sachê e na forma in natura? Isso, existe na verdade, isso para todos os chás. Eu recomendo, assim, eu gosto de indicar você ir comprar a folhinha, o caule, a parte que você for utilizar. Se não puder, você utiliza o da caixinha, mas dá prioridade à folhinha. Porque o sachê pode ter, né, algum outros processamento, compostos, industrializado. Isso. Exatamente. Pode conter algumas coisas, porque para se conservar muito tempo ali na prateleira, vocês nutricionistas gostam também de falar nisso, né? Tem muita adição às vezes de algumas substâncias que podem atrapalhar. Eu quero fazer uma pergunta que me veio à mente agora, e eu acho que a Ana é a pessoa perfeita para responder. A gente falou no início do programa a necessidade da dieta em relação a peso, altura, idade do indivíduo. A quantidade de chá também obedeceria ou obedece estas normas, porque tem pessoas, como foi colocada, não, eu quero emagrecer rápido, então se eu tenho que tomar uma xícara de chá, eu tomo um caneco, um copo. Duas xícaras. 2. E eu abuso nesse processo. Seria a disciplina mesma e a prescrição da quantidade deveria ser feita pela nutricionista? Também. Excelente pergunta. Excelente pergunta, com certeza. Assim como a ingestão de água, a ingestão de chás também, a gente faz uma recomendação individualizada, tá? Para ninguém correr riscos e ser um emagrecimento de forma saudável. Porque como a gente já conversou aqui, não adianta você, em um mês, perder 20 quilos, 10 quilos. Isso não é saudável. Não fazer durante o dia uma garrafa de 2 litros ali de hibisco, né? Sair consumindo, mas eu tomo a mesma quantidade de água. Não funciona, não é isso tudo que você precisa, né? Ingerir por dia. Água, quanto mais, melhor. Mais 2 litros mas também de hibisco. sem muito excesso de água, né? Tudo, como a gente conversou, né? Nem 8, nem 80, o equilíbrio. Passando aqui para o próximo termogênico, o azeite. O azeite também funciona nesse processo de acelerar, né, o nosso metabolismo, acelera bastante? O azeite eu gosto de introduzir em saladas. Existe um mito também que a gente não podia cozinhar com azeite, mas já tem estudos que mostram que a gente não perde as características dele, né, desde que seja um azeite de qualidade. Porque o que a gente vê muito no supermercado é azeite misturado com óleo, né, e a pessoa compra sem observar o rótulo
Então aí você realmente está consumindo mais o óleo do que as propriedades do azeite, né, que é uma gordura boa, uma gordura excelente. E em saladas, em preparações. Muito importante isso, ler rótulo. Muita Sim. gente não gosta, né? Não quer ler esse rótulo e começa aí a passar por alguns problemas de saúde, porque tem ali um alimento muito calórico, né? Não observou algumas substâncias que tem ali naquela alimentação e complica a saúde com o passar do tempo. Isso. Aí tem uma dica para eu saber, né, se esse azeite é de qualidade, o que é que deve conter nesse rótulo para que ateste ali que aquele azeite é de qualidade? Primeiro, a embalagem. Evitar comprar azeite que tenha uma embalagem, que seja aquela embalagem muito clara, que seja aquele verde escuro, de vidro, porque ele vai preservar as características do produto, tá? Você observar, obviamente, validade, fabricação, isso é muito importante, tá? E se você for comprar aquela da lata, observar se a lata não tá, né, naquela amassada, não tem nenhuma alteração. Priorizar o vidro. O vidro mesmo pode ser um azeite dos mais baratos, mas que contenham, que você observe essas características. Aquele que não é misturado também, como eu falei, que quando eles misturam, a maior parte é óleo. E a porcentagem menor é do azeite. Como se detecta Essa questão se do ele óleo, tem né? uma porção de óleo, outra... Porque eu na não sei comprar essas coisas. frente do rótulo, ele vai dizer óleo Aí misto. ele- Isso. Quando tem óleo Aí misto ele- é para acender lá um alerta. Pode ser mais barato, mas justamente porque está na mistura. Com certeza É mais vai ser mais barato. barato, E aí a gente cai por conta disso. O vinagre também de maçã, Isso. ele pode ajudar É uma nesse coisa mais processo? recente, são estudos mais novos que demonstram a utilização do vinagre de maçã, que em estudos demonstraram que as pessoas que utilizaram por um certo período de tempo obtiveram esse emagrecimento, mas claro que associado a um estilo de vida, né? Saudável, E né? principalmente exercícios físicos. Mas aí faz como? Pega lá uma colher, né, de sopa, coloca um pouquinho do vinagre e ingere, Isso, os estudos demonstraram isso. né, no Mas- tempero ali da salada, não. Porque geralmente no tempero da salada você utiliza uma quantidade até maior, né? Então não é em excesso, é uma quantidade menor. Ok, vou pedir licença mais uma vez Eu aqui. queria fazer uma pergunta sobre Fica à esse vontade. vinagre. A gente suspende o intervalo. Eu ouço, desde garoto, quando as pessoas ficavam mais gordas, tomava uma colher de sopa de vinagre. Sim. Né? E agora venho de maçã, e agora estamos na época, no século XXI, nos estudos. A atuação do vinagre vai se dar nos tecidos adipócitos, nos adipócitos, ou esse vinagre vai contribuir para uma perda, subtração de água nos tecidos? Um pouquinho de Curiosidade. cada, porque o vinagre da maçã é justamente a propriedade da maçã, né, dos compostos presentes na maçã. Mas é um pouquinho, com certeza, mais, né, nessa parte de reduzir, como todos os outros aqui, tá? Dúvida respondida, agora sim vou pedir licença aos nossos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Não sai daí, até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estamos de volta para incentivar você que está em casa a repensar os seus hábitos alimentares e também para que você pense agora em fazer uma atividade física, porque exercício físico traz muitos resultados, vai ajudar você a evitar vários problemas de saúde, isso mesmo. Você não pode pensar no emagrecimento só por conta da questão de estética. Você pode mirar aí na estética, mas que você acerte em cheio na saúde. Se movimentar, né, com regularidade vai preparar o seu corpo, né, para uma terceira idade com maior vigor, qualidade de vida e funcionalidade. Além de prevenir doenças relacionadas à hipertensão arterial, doenças cardíacas, vai evitar também o acidente vascular cerebral, diabetes, o câncer de mama, a depressão e diversas outras doenças. Estamos encorajando desde o começo do programa você que está em casa a repensar, a mudar os seus hábitos alimentares. E por falar em alimentação saudável, ela não custa muito caro não. Ela não custa muito, basta prioridade, basta também interesse de você sair da sua casa e ir até uma feira livre para encontrar, olha só, quantos alimentos saudáveis, hein, Ana Luísa? Às vezes, com uma certa pesquisa, consegue comprar ali com preço mais baixo. O importante é não deixar de consumir esses alimentos.
Olha só que mesa. Que nota você dá para essa mesa? Essa variedade, nota 10. Nota 10. Você vê a quantidade de cores que a gente tem aqui. Então, existe um mito mesmo, quando a pessoa está procurando emagrecimento, dizer que não vai fazer dieta porque é caro. Mas vocês estão vendo aqui, né? Esses produtos, carnes, frango, verdura, legumes, eles têm um preço acessível. Basta a gente fazer uma compra de forma cuidadosa. Eu gosto de recomendar aos pacientes que eles não comprem todos os legumes, todas as verduras de uma vez e enchem a geladeira, sabe? Porque vai haver o desperdício, você não vai consumir tudo. Né? Isso, você escolhe uma quantidade, aquela quantidade recomendada para você, você vai variando, porque é importante a gente ter uma variedade tão grande, né? E aproveitar essa variedade que a gente tem. É importante falar em variar, porque quem está em casa nos acompanhando, assistindo o programa, viu que a nutricionista falou que é saudável, né, esse tipo de alimentação. Às vezes quer substituir café da manhã, almoço e janta com todos esses alimentos aqui. É preciso fazer isso para emagrecer ou não, né? Pode substituir o café da manhã, que seria um pão, por uma raiz, por um tubérculo. Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Porque às vezes as pessoas seguem à risca, né, a orientação e vão inserir isso aqui de manhã, à tarde e à noite. Aí não vai conseguir por muito tempo, Ana Luísa. Depende, a gente tem uma variedade de alimentos, a gente tem também uma variedade de preparação. Então, olhando aqui, o que eu poderia... A gente falou agora do pepino, né? Colocar água, né? Água saborizada. Aqui tem tomate, então se você for de manhã, por exemplo, fazer um ovo, né? Fritar um ovo na manteiga, importante. Já poderia introduzir os pedacinhos de tomate, um suco verde com couve. Então, a gente tem várias formas também de introduzir legumes e verduras durante, né, o dia. O couve poderia ser um detox, né, para ajudar também a limpar ali o organismo. Funciona aquele suco detox no emagrecimento? Ele ficou conhecido por esse termo, mas detox é um processo que o nosso organismo faz. O nosso organismo é uma máquina maravilhosa, né, muito inteligente. Então, esse processo de detoxificação, que a gente abreviou para detox, ocorre em alguns órgãos, principalmente o fígado. Só que existem compostos bioativos, que a gente chama, que são compostos presentes em alguns alimentos, que potencializam esse processo. E aí, por exemplo, presente no couve. E aí ficou mais conhecido porque o couve contém esse composto que participa desse processo. Mas não adianta você fazer aquele consumo de bebidas alcoólicas no final de semana e na segunda-feira. Tomar, né, o suco verde para dizer que está limpando tudo. Que o nosso organismo ele já produz esse processo, já faz esse processo de detoxificação mesmo. Aquele atleta também de final de semana, né? Que durante a semana não faz nada, no fim de semana quer compensar na academia, quer correr, né, os quilômetros que deixou de correr durante a semana. É saudável isso, professor? É um suicida. Por que é um suicida? Por quê? Normalmente os atletas de final de semana, peladeiros, sentam-se à mesa e diz: daqui a pouco eu entro. O uso do álcool acelera a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Ele está drenando, ele fica com uma perda de água maior no organismo por conta do álcool, que começa a tomar a corrente sanguínea. Ele já tem uma barriguinha protusa que incomoda, não tem a mesma massa muscular. Então entra na primeira bola. Quando ele corre, ele pode fazer um infarto. Ele, o goleiro e o gol, o psicológico diz, vai, ele corre e faz um esforço muito grande e pode ser fatal. Mas aí não deve se praticar esportes nem se fazer exercícios sem estar devidamente orientado e adequadamente alimentado. Mesmo sem fazer uso do álcool, né? A pessoa que não fez atividade física na semana, quer compensar no fim de semana, aí... Tem uma tolerância para quê? Não é. Se fosse assim, nós comeríamos só uma vez e emagreceríamos, né? Faríamos exercício só um dia, estaríamos fortes. Ele expõe a capacidade diminuída pela idade dele a danos. Fratura de uma perna, torção no joelho, coisas desse tipo. Nós temos que ter disciplina e seguir sequências lógicas e práticas para atingir os objetivos. Essa história, final de semana eu bato pelada e é bom, é um risco muito alto. Disciplina também para essa alimentação, para conseguir seguir, né, a risca. Puxando aí o que ele falou, da mesma forma, a gente também não pode só se alimentar bem de segunda
a sexta. E fazer o sábado e domingo, aquele que a gente chama de final de semana do lixo. É o dia, né? dia do lixo, né? Se você for parar para contar quantos finais de semana a gente tem, né, em 6 meses e um ano, são muitos dias. Né? Então, mas nem uma escapada assim, pode ser escapar durante a semana, não concentrar só no fim de semana, pelo menos uma vez. O que eu recomendo é você não fazer o dia do lixo, mas fazer exceções. Lógico que comida é uma coisa social, né? Então a gente comemora, a gente nunca comemora sem comida. Então sempre tem uma comemoração, comer, já começa com a palavra, né? E a gente sempre tem um batizado, né? Sempre tem uma festa de casamento, aniversário de alguém, sempre tem o quê? Encontros comida. sociais. Encontrou 2 pessoas, já tem comida, né? Pessoa sozinha, até lendo o seu livro, já está com um café lá. Então, sempre tem comida envolvida. Então, não adianta a nutricionista chegar e dizer, você não pode também nesses momentos, não. Então, por isso que a gente indica o equilíbrio. Naquele momento que tiver uma festa, que tiver uma comemoração, você fazer a exceção, mas durante o resto do dia, você fazer o seu exercício de forma normal, uma rotina normal. Por exemplo, o que eu recomendo muito, a pessoa às vezes tem uma comemoração no sábado à noite, aniversário de alguém. No sábado de manhã, faça seu exercício normal, a ingestão de água normal, o almoço, o café da manhã, tudo como sua rotina normal. E aí, na hora da festa, você aproveita no dia seguinte, exercício e alimentação de novo. Aí também não adianta você chegar para mim e falar que eu tenho que consumir berinjela porque ela é saudável. Tem que falar que é uma possibilidade, tenho que meio que... Porque dessa forma aí eu não consigo consumir a berinjela de jeito nenhum, professor. Ela pode dizer que pode ser o alimento mais saudável do mundo, mas se não faz parte ali do meu cardápio, né, da minha preferência, do meu paladar, não vai adiantar muito, vai ficar fora da minha realidade e eu não vou ter mais estímulo em fazer e seguir aquela orientação. Mas nesse caso eu posso meio que preparar de forma diferente para ver se agrada meu paladar. Vamos explorar um pouquinho mais a mesa, falar sobre a berinjela, por que é saudável, por que deve ser consumida. Exatamente. Como eu falei, a gente tem a variedade, né, de alimentos e a variedade também de preparação. Geralmente, quando uma pessoa chega para mudar fazer essa reeducação alimentar, ela não tem um paladar, ela não tem o costume de consumir, por exemplo, esses alimentos aqui. E o que a gente faz para introduzir, a gente não vai introduzir da mesma forma para todas as pessoas. Por exemplo, você que não gosta da berinjela. O que as pessoas fazem? Coloca os alimentos no vapor, né? Cenoura, brócolis, coloca no vapor e come e não tem um gosto, não gosta, não tem um gosto. E aí o que a gente indica, por exemplo, a berinjela, por exemplo, você pode grelhar ela no azeite, colocar um pouquinho de sal, você partir ela em rodelas, né? Não ser apenas no vapor. O brócolis também é a mesma coisa, brócolis no vapor. Algumas pessoas gostam, outras não. O brócolis já entra no meu cardápio. Então, misturar, fazer aquela misturinha com arroz de brócolis, fica maravilhoso, né? Você acrescenta na preparação do arroz, ou também uma forma mais grelhadazinha na manteiga, no azeite, porque ela vai absorver o gostinho, você colocar um pouquinho de cebola naquela frigideira. Pode desidratar também, existem muitos produtos. Chips, para né, quem de não legumes. tem o paladar, vai no desidratado, né? É verdade. Para você que não gosta, testa aí. Eu vou testar, vou seguir a risca aí, essa orientação. A cenoura também? Isso, a cenoura, assim, a cenoura como outros alimentos também, chega muita dúvida das pessoas perguntando, é melhor consumir crua ou cozida? E aí o que eu digo, tanto importante você consumir crua quanto cozida, porque você ingerindo ela crua, você vai absorver alguns nutrientes. E ela cozida, a forma do cozimento, ela vai te proporcionar outros nutrientes. Então, por isso que a gente também fala da variedade na preparação. Se você consumir a cenoura apenas crua, é maravilhoso, mas aí você vai perder esses compostos que existem nela cozida. Uma dúvida muito frequente em relação agora à atividade física, né? A cenoura crua ou cozida, na atividade física, a pergunta frequente é: 1 hora de exercício ou é preciso mais do que isso para que meu corpo, né, ele comece a responder àqueles estímulos? O que seu organismo suporta, dentro dos seus limites, dentro da sua condição. Quem dita a forma do exercício é o corpo. O profissional ele tem que ser o analista das necessidades e prescrever adequadamente. Não é 1 hora a mais que vai trazer o resultado, meia hora menos. É o necessário para que o organismo reaja. Hoje é sabido e se discute e os artigos mostram claramente. O exercício e a nutrição é a essência para a qualidade de vida orgânica.
Agora, daí os especialistas para prescreverem e dosarem aquilo que você precisa. É como um medicamento. Se você tem que tomar de 12 em 12, não toma de 6 em 6, porque ele tem um momento do pico e do efeito. Se você acumula, passa a ser danoso. Algumas pessoas, professor, não sei se tem algum embasamento. Tem algumas pessoas que comentam que só a partir de 30 minutos é que aquele exercício vai fazer algum efeito. Não, tem algum embasamento teórico nisso? A carga, eu posso trabalhar com você 5 minutos e você ficar exausto. Eu posso trabalhar 1 hora e você sair como se nada tivesse acontecido. Porque vai da intensidade, vai do metabolismo, vai da resposta, carga, efeito, resposta, resistência, força. Tudo isso está incluso dentro do trabalho com você. Se eu lhe mandar subir numa cadeira dessa 10 vezes, dar 10 saltos em 1 minuto, você vai ficar exausto, pode até se machucar. Aí eu não vou mandar você fazer isso. Que bom que você não vai mandar, porque também eu não ia fazer não aqui no programa não, professor. Não ia passar por esse risco não. Brincadeiras à parte, né? Em relação... no consultório, aproveitando, no consultório a gente faz essa pergunta, como é que é o seu exercício? E às vezes a pessoa fala, não, passo 1h30 na academia. Mas às vezes aquela 1h30 que ela está no celular, ela não está fazendo as séries direito, ela mais conversa do que treina. Então, não é um gasto. Porque existe, e às vezes tem a recuperação em casa depois da alimentação. Existe a coisa, fitness e treinamento é sofrimento segundo os treinadores. É carga, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é dor. Porque o objetivo é diferente de você querer mostrar só a beleza. Né? É verdade. Em relação a prazo também, as pessoas gostam, né? Já que a gente falou no tempo do exercício, muita gente chega, né, procurando a profissional da nutrição e quer saber mais ou menos com quanto tempo de mudança alimentar o meu corpo ele vai sentir os primeiros efeitos e os primeiros resultados irão aparecer. É a curto prazo? Em 1 semana eu posso dizer que eu, reeducando minha alimentação, eu terei algum sinal no meu corpo de melhora? Tem, Sim? Com certeza, melhoras no sono, melhoras na pele. Quando você faz, lógico que assim, a reeducação alimentar ela não vai trazer menos 10 quilos, né, em pouco tempo. Se acontecer isso, não foi de forma saudável. Mas a gente já tem uma melhor alimentação e exercício físico, eles influenciam muito na nossa vida, não só na estética, mas qualidade do sono, a gente precisar ir correr ali no sinal, dar aquela corrida, a gente conseguir, né, de forma... que você consiga da melhor forma, qualidade do sono, unhas, cabelos, tudo isso é influenciado tanto pela alimentação, também pelo exercício. Então vamos incentivar, influenciar quem está em casa nos acompanhando a colocar mais, né, esses alimentos na refeição. Só no almoço é que eu posso fazer uso desses alimentos saudáveis que estão aqui? Não, como eu te disse, né? No café da manhã, né, o suco verde, a tomate, durante o dia todo, né, o pepino. No jantar também uma ideia interessante. Nos lanches também, eu costumo dizer que fome, ela não é seletiva. Então, quando você, eu estou com vontade de comer alguma coisa, então aquilo não é fome. Quando não é fome, você come, você não escolhe, você come o que você tem, o que você tem acesso ali. Então, por exemplo, se eu estou com fome agora, te pergunto, será que eu comeria um brócolis, um pedaço de brócolis cozido naquele momento? Se eu disser que não, é porque eu não estou com fome, né? Então, se a gente pode comer a qualquer momento, então a gente pode introduzir também no lanche, um sanduíche com as verduras, ou ovos também. Fome não é seletiva, Isso. né? A gente quer saber outra coisa. Fome é psicológico ou não? Quando a gente usa esse termo psicológico é porque não era fome, é vontade de comer, né? Quando você tem aquela vontade, dizer, eu tô com vontade de comer uma coxinha, com vontade de comer uma pizza, né? Não é fome, porque fome você não escolhe. Eu costumo dizer para os pacientes assim, pense, você está com fome, você está dizendo que está com fome, tá? Então, naquele momento, se você estivesse na casa de alguém, aquela pessoa te oferecesse um ovo cozido, naquele momento, você comeria aquele ovo, você ia dizer, não quero esse ovo. Se você pensar assim, pra você, que você queria aquele ovo naquele momento, então aquilo é fome. Aquilo era fome. Se você não aceitar, é porque era uma vontade específica. Que às vezes a gente tem por algum desequilíbrio, você quer uma coisa doce, né? Você quer uma coisa mais específica em alguns momentos. Os olhos e o olfato matam a gente. Você olha, dá o desejo. É verdade.
né? Não era fome, né? muito, você visualizou aquela torta. Se você não visualiza, você não tem a ideia. Mas quando você olha uma mesa cheia de salgados, você não quer, não deve, mas degusta. Exatamente. Sem prova. Dificilmente. Só quem tem mais o hábito, né, Ana, que vai olhar para uma mesa assim, tão colorida, e vai dar esse desejo também de se alimentar o quanto antes. É possível que isso aconteça quando a pessoa já tem esse hábito, e esse hábito é importante, interessante, que ele seja formado ainda na infância. Os pais precisam incentivar os filhos a se alimentarem dessa forma, para a gente não falar mais na frente do emagrecimento saudável, né? Ele já vem com o peso ideal e vai seguir ali a vida com um peso tranquilo, com qualidade de vida e com saúde. Eu costumo dizer que o nosso paladar ele é totalmente adaptável, né? Às vezes você repara assim, uma criança que pega tomate e está comendo como se fosse uma maçã, e a gente acha aquilo estranho. Mas é porque ela foi acostumada a comer daquela forma. Então, ela gosta de tomate e a maioria das pessoas, os adultos, elas não cresceram consumindo aquela verdura, né? Aquela variedade de alimentos saudáveis, e acha estranho quando vê uma criança. Mas quando a gente acostuma desde pequeno, você percebe o paladar, né? Eu costumo dizer que nós temos paladar, né? Sensores na língua para doce, salgado, amargo, azedo. A gente fica só no doce, a gente fica só no salgado, né? E perde essa percepção do limão, da maracujá, né? Do gostinho mais característico, que não é doce, que não é salgado. E acaba não introduzindo esses alimentos na nossa alimentação. E é interessante deixar as crianças, às vezes, terem contato direto com esse alimento, com a textura, deixar ela brincar um pouco, né? Que não é brincar, né? Tá permitindo ali ela conhecer o alimento para formar aquele paladar. É muito interessante. É um método de introdução alimentar que você deixa a criança à vontade para ela pegar, né, no alimento, ela conhecer a textura, o cheiro, e depois começar a comer. E ela come naquela quantidade que ela sente a necessidade. Inclusive, também é importante nas escolas. A gente já está vendo que já está vendo a nutricionista nas escolas, que elas fazem também aulas de educação nutricional para as crianças, tanto, né, do infantil, maiorzinhas, já começar que muitas crianças elas chegam na escola, elas não sabem o que é um brócolis, elas não sabem o que é uma berinjela. É interessante também, né, a gente buscar, né, que a escola incentive essa criança. Pode funcionar também na infância o incentivo à prática de atividade física. No ambiente escolar, tem que ter ali o incentivo à prática de atividade, professor? Você tocou num ponto fundamental, que é uma coisa que se usa. As crianças hoje não têm mais. É um celular, um televisor. As crianças não correm, não brincam, não enfrentam obstáculos. Existe uma coisa chamada neuropsicomotricidade, que é de fundamental importância, inclusive no que foi colocado aí para a doutora Ana agora, que quando uma criança toca um alimento e ela não tem a sensibilidade para aquele alimento, ela não leva à boca, ela rejeita. E as crianças precisam, para se desenvolver, tanto cognitivamente, como a nível muscular, como a flexibilidade, enfim, desenvolver o corpo e a percepção, elas precisam da prática desde a tenra idade. E isso é negado, porque hoje muitas escolas públicas colocam, às vezes, professores de outras disciplinas para cobrir horário e tira o profissional de educação física. E a criança precisa. Você encontra crianças hoje com 9, 10 anos, elas não sabem correr, elas não sabem andar, elas sabem manipular muito bem com um tablet, com um celular. São crianças que não têm atividade. E isso é fundamental, tanto o desenvolvimento dela físico como nutricional, proteico. Ela conhecer. Se ela não conhece, ela não gosta. Mas é uma cultura pobre, principalmente na nossa região Nordeste, é feijão, farinha, arroz e quando tem a carne. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já!
Já estamos de volta e vamos direto aprender a emagrecer com saúde. É o tema desta edição do programa. Desde o começo do programa estamos trazendo aqui várias dicas para você que está em casa, falando da importância, né, de você se preocupar com uma boa alimentação, com a prática de atividade física e também com o descanso, com a qualidade do seu sono. Você pensando nesse tripé, você vai viver muito, né? Vai viver muito e com qualidade de vida. Agora vamos voltar a falar sobre alimentação saudável. Várias frutas estão aqui, além de cereais também, né? Para a gente dizer para quem está em casa como é que se coloca na prática aquele café da manhã reforçado com frutas. Ele é mais saudável? Ele vai funcionar para quem está em casa que quer perder um pouco mais de peso, Ana Luísa? Com certeza, gente. É importante a introdução, né? Quem ainda não faz, a introdução de frutas ao longo do dia também, não só no café da manhã. Mas no café da manhã é bom que a gente já começa com aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, né, e os minerais. Tem gente, né, por falar em horário, café da manhã, tem gente que não gosta de comer, tem gente que come pouco, tem gente que gosta de comer um alimento mais reforçado, né, para aguentar ali a rotina. Tem gente que gosta de fazer atividade física logo cedo, tem gente que gosta mais tarde um pouquinho. Isso vai influenciar também, professor, no resultado daquela atividade? O próprio organismo seleciona. Tem pessoas que, pela manhã, a recomendação das nutricionistas é que você coma alguma coisa para ajudar no metabolismo, porque você normalmente, quando desperta, seu metabolismo se processou durante o sono, sua glicose às vezes está mais baixa, se alta ela estiver, você está metabolizando mal em relação ao pâncreas. Mas se você está com a glicose mais baixa e vai fazer uma sobrecarga e vai consumir glicose, é óbvio que alguma coisa deve ser reposta. A fruta, como foi colocada pela nutricionista, você come uma fruta, come... Minha esposa toma uma xicrinha de café, porque foi orientada pela nutricionista dela. A cafeína. E assim vai. E vai para a atividade física, né? Então, Mas o ideal é isso. Agora, tem outras pessoas que, por exemplo, fazem a atividade pela manhã e não se sentem bem durante o dia, fica sonolento, porque houve um consumo de energia, o metabolismo é diferente de cada um. E outras pessoas que fazem durante o dia, 11 horas, 9 horas, 10 horas, e se sentem melhor. Mas o procedimento em relação à nutrição deve ser feito. É por isso que é importante, né, esse acompanhamento individualizado, porque tem gente que vai reagir melhor, né, no resultado, consumindo pouca coisa logo cedo, depois vai mudando um pouquinho aquele cardápio e vai ter o resultado. Tem gente que já é o contrário, né? Tem que ter algo reforçado ali no começo para poder dar conta das atividades do dia, para que não exista ali a compensação. Porque tem gente que começa pela manhã, come algo bem reforçado, aí quer pular o almoço. Pode fazer isso? O que eu não recomendo é justamente fazer essa compensação. Às vezes a pessoa começa de manhã, bem restrito, aí a pessoa não faz o café da manhã. Às vezes pula o almoço também. Quando chega no final da tarde, depois do lanche da tarde, o jantar, aquela pessoa quer comer as paredes. Então, às vezes não é uma vontade, é porque o organismo realmente vai compensar porque ela não entrou, ela não forneceu aquela quantidade de energia suficiente durante o dia e aquele momento é a hora que o corpo pensa, meu Deus, é agora. Né? E aí, com relação à alimentação e atividade física, a gente faz uma coisa mais, uma recomendação voltada para a individualidade da pessoa. Mas, principalmente, quando a pessoa faz uma alimentação próxima, a refeição próxima do exercício, que seja uma coisa de mais fácil de digestão. Né? Ele falou da esposa dele que consome fruta, café, algumas oleaginosas, isso. Suplemento, algum né? suplemento que por indicação também. Então, geralmente, indico uma fruta, mamão com aveia, que a gente está vendo aqui, banana, é excelente, porque também ela vai fornecer energia, mas ela vai ser absorvida pelo nosso corpo de forma mais rápida, para a pessoa não ficar com aquela sensação de empachamento e não conseguir fazer o exercício. Quanto tempo antes, mais ou menos assim, essa refeição no pré-treino? Meia hora com antecedência? Se for meia hora, deve ser como ele citou, um suplemento que seja de rápida absorção. Algumas pessoas fazem uso da proteína whey, né, que é uma proteína de rápida absorção. Mas comida a gente pode fazer com 1 hora, dependendo até da refeição, 2 horas. Se for aquela refeição do almoço, com feijão, que vai demorar esse processo de digestão, então tem que ser 2 horas. E esse suplemento seria também para essa finalidade de perder peso ou não? É para manter ali massa muscular? Como é que a gente explica? Porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Uma pergunta mais para a doutora Ana. Mas eu prefiro natural. Eu saio
4h30, 5 horas da manhã para o exercício e faço uso da aveia com a banana. É até um momento bom, porque se errado estiver, corrigido serei. Aveia e castanhas, alguma coisa, como ela colocou, absorção rápida. E ando, 300 metros para a academia e faço 1h30 de exercício. Olha só, que Pra belíssimo manter a exemplo, linha, né? hein? Ali o exemplo. E dessa forma que ele faz, está correto? Isso, correto. Colocar ali Ele a introduz aveia. aveia, fibras, né? Isso. Logo no começo de manhã, para já ajudar aquela absorção e também intestinal, função intestinal. E a fruta, né? Para fornecer aquela energia que seja suficiente para o exercício dele. Faz uma salada de fruta também, logo pela manhã, coloca a aveia em cima. Aveia, também. semente de bom. chia. As oleaginosas funcionam também no café da Isso. manhã ou é mais no intervalo ali entre uma refeição e outra? A Pode castanha. funcionar também com o café da manhã nos lanches que elas fornecem gordura. Agora, sim, é uma gordura boa, mas eu sempre lembro que é gordura boa, mas é uma gordura, não deixa de ser. Então, vai ser uma fonte de maior caloria. Então, não adianta você pegar esse potinho aqui e consumir como se fosse uma pipoca, Sim. né? Você tem que ter uma quantidade Aqui tem recomendada. nozes, né? Isso, nozes. Castanha, amêndoa, castanha de caju, pistache, macadâmia, são oleaginosas que vão Amendoim fornecer. também. E amendoim, ele é da família, digamos assim, das leguminosas, do feijão, da ervilha. Só que como ele fornece aquela gordura e a gente consome da mesma forma como as castanhas, a gente acaba juntando o nosso mix de oleaginosas, Só não né? exagera no sal, né, ali. Isso, e no aí o amendoim. que as pessoas pecam é comer muito, pegar o pote todo, né, que você colocou lá e começar a comer e com sal. Aí que era uma coisa que era boa, né, não vai funcionar. Aí essa gordura boa das oleaginosas é para que parte do corpo? Para estimular o quê no nosso corpo? Gordura, ela faz parte de várias reações do nosso corpo, inclusive produção de hormônios. Absorção, né, vitaminas A, D, E e K, né, são vitaminas que elas são absorvidas apenas na presença de lipídios, gordura, né. Então, existem pessoas que fazem dietas muito restritas em gorduras, elas podem se prejudicar nessa parte aí. Deficiência de hormônios, vitamina D muito baixa, tá? Por falar em gordura, a gente lembra, né? Vem logo à mente aquela questão da massa magra e massa gorda, que muita gente tem essa dúvida, professor. O que é que seria isso? Eu devo estimular mais ter massa magra, massa gorda, tem que eliminar massa gorda? Explica pra gente, pra quem está em casa que tem essa dúvida ainda. Doutora Ana já colocou em parte, a gordura faz parte do nosso organismo, né? O fígado, ele trabalha e ele produz a gordura também. O excesso será sempre prejudicial. Penso eu, vejo nesse aspecto, o excesso também de músculos não é o normal, porque a hipertrofia máxima, ela limita também os movimentos articulares, ela traz uma desproporção natural do corpo, porque o indivíduo fica com um bíceps imenso e ele não tem a capacidade, a mobilidade articular, ele perde por conta do volume. Em resumo, tudo demais é muito. Regra, disciplina e respeito a si próprio, ao próprio corpo, porque o corpo tem limites. E Aí, assim tem que ser. O que é que seria massa magra e massa gorda? Quem pratica A atividade massa física já magra, ouviu falar nisso. a massa magra é composta pelos ossos e músculos, né? A massa gorda é composta pelo tecido adiposo. No homem, ela se projeta de uma forma absurda no abdômen, nas mulheres nas nádegas, nas coxas, incomoda demais na mama. Aí as mulheres ficam quadriloucas. Se tiver um espelho, quando elas estão ótimas, elas não conseguem passar sem olhar o espelho. Mas quando elas não estão bem, elas olham assim e olham para o professor e dizem, preciso perder peso. Vai para a nutricionista, eu não estou bem. E algumas correm e dizem, eu preciso emagrecer 10 quilos que eu tenho o casamento do meu filho. Essas metas, né, às vezes elas são complicadas e pode trazer ali um certo prejuízo. Em relação a essa combinação da atividade física com a nutrição, tem como a gente dividir um percentual do resultado que a pessoa quer? 50% é da atividade física, 50% da nutrição, ou algum sobressai o outro? Como é que a gente poderia... Relativo. É relativo. Eu acho que o resultado advém de forma 100% para ambos os lados. Ou seja, o profissional nutricionista e o profissional da educação física. Porque o cliente, a meta é o alvo. Nós trabalhamos para atingir um resultado.
E quando o cliente está atingindo esse resultado, a satisfação é generalizada. É verdade. A nutricionista sabe do papel dela, do que ela tem a fazer para que possa ser atingido, e o profissional também. E no final, essa participação de ambos os profissionais enriquece só o cliente. O que enriquece também, né, essa pessoa que vai fazer atividade física, as frutas, falamos, né, que as frutas elas vão enriquecer esse processo, essa alimentação saudável. Em particular, a melancia, ela tem uma concentração maior de água, e isso vai ajudar para esse atleta, né, que tem essa preocupação com o corpo? Para a hidratação, né? Como a gente já conversou aqui, hidratação muito importante. Ela é bem utilizada para corredores, né? Então, é uma forma fácil de você absorver também os nutrientes da fruta e uma quantidade muito boa de água, né? A fruta que a gente mais indica. Para o diabético, doutora, tem a frutose, né? Seria adequada ela a tem uma melancia. quantidade boa de fibras também. Então, não só a melancia, mas outros alimentos. O que a gente recomenda, por exemplo, a banana é uma fruta que ela tem uma quantidade maior de carboidratos, né, de açúcar, mas a gente não recomenda o consumo isolado, sempre com oleaginosa, com a castanha, com a nozes, ou com iogurte, que é uma fonte de proteína. Então, não consumir de forma isolada, sempre fazer essa refeição mais completa. Essa preocupação porque tem a frutose, que é o açúcar ali da fruta. Então, dosar também na porção, né, do que você vai consumir é importante. Não ter, assim, tanto medo do açúcar natural, porque são açúcares da natureza, que a gente tem que ter muito mais cuidado. É a frutose que é produzida na fábrica, nos alimentos industrializados, o açúcar que é adicionado, que a gente adiciona no café, que a gente adiciona no chá, né, no dia a dia. O excesso de adoçantes artificiais que são colocados naqueles alimentos que a gente compra na prateleira. Então, as frutas, elas contêm frutose, açúcar, mas elas contêm muitas vitaminas. Você vê aqui, cada um tem uma cor diferente. Então, cada cor é um nutriente que fornece uma propriedade, né? Cada um fornece uma propriedade diferente, por isso que a gente fala o que a nutricionista fala, prato colorido, justamente para você absorver um pouquinho de cada nutriente. E algumas ainda contêm fibras também, então não focar apenas na frutose, apenas no açúcar. E quando tiver fibra, né, é importante se preocupar com a hidratação, porque pode dar uma constipação, por exemplo. Isso. A gente sempre recomenda aquela pessoa que tem mais um problema intestinal, né, uma disfunção intestinal, às vezes ela, não, então vou aumentar a quantidade de água. E só aumenta a água e não aumenta a fibra. Então tem que ser os dois, quantidade de fibra do dia e água também. E se tiver esse problema, né, o mamão pode entrar para ajudar a melhorar esse metabolismo, se a pessoa tem problema de constipação? Mamão, aveia. Aveia em várias apresentações. A gente tem farelo de aveia, tem aveia em flocos. Né? Então a gente pode introduzir de várias formas. Que riqueza medicinal são as nossas frutas naturais, né? É que muitos profissionais da área de saúde falam, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Aproveitar o que tem na natureza. Faz aquela pesquisa na feira livre, né? Você vai ter um desconto, compra para a semana para poder não estragar. Faz ali, né, um cálculo de quanto você vai consumir durante a semana. No fim de semana você compra e usa durante toda a semana para também não exagerar e estragar, porque é um alimento muito perecível. Evitar consumir muitos alimentos industrializados, que contém muito sódio, muito açúcar, muito adoçante artificial. Quer dizer, a gente pensa que por um produto ele está lá no rótulo que ele não contém açúcar, mas para produzir aquilo ali precisa substituir o açúcar por outra coisa. Então eles utilizam o adoçante artificial, que também é prejudicial para a gente. E evitar também, né, mirar já no exercício físico, pensando ali em perder peso muito rápido. Tem gente que, por essa ansiedade exagerada, às vezes até medicação controlada, professor, quer fazer uso. Isso não é nada saudável. De jeito nenhum. Lamentavelmente, muitas pessoas, inclusive os super atletas que fazem uso dos anabolizantes, eles estão numa forma branda, cometendo um suicídio. Porque o sistema hepático é comprometido, o sistema renal, cardíaco, enfim, é consequência. Aquilo que a gente falou durante todo o programa, tem que seguir a regra, o limite do corpo e atender às orientações que são colocadas para o cliente. Vamos falar mais uma vez do limão, né? A gente tira aqui o mamão de foco. O limão muita gente gosta porque diz que vai melhorar ali a imunidade, né? Vai ter influência na imunidade, vai ajudar também a perder peso. Às vezes um chazinho de limão também é muito bem-vindo. Vamos falar do limão agora.
O limão é uma fruta que contém uma fonte maravilhosa de vitamina C, então um poderoso antioxidante, é bom para a imunidade, como você falou, mas também ele ajuda na absorção do ferro. Então, para algumas pessoas eu recomendo na hora do almoço, você, em vez de você temperar a sua salada com aquele molho industrializado, você coloca um azeite, espreme um limão, que vai te ajudar nessa absorção do ferro. Tá? Ou durante o dia também você fazer aquela água saborizada, também é uma forma de você introduzir o limão no seu dia. A laranja também, né? Vai entrar nessa questão do cítrico que ajuda na absorção do ferro? Exatamente, também. Aquela laranja após a refeição, após o almoço, que teve feijão, teve aquela fonte, né, de ferro. Então, a gente entrando com a fruta, além de ajudar, porque geralmente depois do almoço você tem aquela vontade do doce, né? Então, essas frutas cítricas, abacaxi também tem muita fibra, além disso. Abacaxi, laranja são as frutas que eu indico para serem consumidas após o almoço, aquela sobremesa, né? Após o almoço, a sobremesa e após a atividade física, muita gente não consegue fazer consumo de nada, professor. Tem ali um período de intervalo, né, onde o corpo ele ainda está produzindo hormônios ou alguma coisa que venha a justificar... O metabolismo está acelerado, com certeza, depois do exercício, e tem que haver uma acomodação. No meu entendimento, desnecessário você ter uma refeição vasta, moderada. Uma fruta ajuda bastante, conforme a doutora Ana coloca. Tomar um limãozinho, o suco do limão, o suco da fruta, e deixar que o metabolismo ocorra para depois você chegar a uma normalidade. Porque quando você termina a atividade, todo o seu sistema está alterado, não é? Todo. Eu observo sempre, digo sempre aos alunos, nunca trabalha sem conhecer o coração, porque o comportamento humano, nós estamos aqui numa situação que o nosso ritmo cardíaco, o nosso mente, nossos hormônios estão adequados para esse momento. Se passarmos para uma atividade mais vigorosa, o metabolismo acelera, tudo se modifica. E nós não temos a visão de como isso está. Daí, a avaliação e os exames mensurarem e nos darem essa visão que nós não temos a olho nu. Numa esteira, numa ergometria, se sabe que você pode fazer um esforço até 130 batimentos. Se passa daí, você coloca em risco. E acredito eu que a alimentação tem esse mesmo processo em relação à metabolização. Não sei, doutora Ana, afirma aí na metabolização. Não é fazer excessos e também não restringir demais. Porque quando você também restringe, você está, além do ser psicológico, também não ser uma coisa prazerosa para você fazer a longo prazo. Eu não gosto de dizer para a pessoa fazer sempre dieta, mas uma reeducação alimentar. Porque você vai aprender a comer a melhor forma, que é para o seu objetivo, para o seu organismo, e vai ser uma coisa sustentável, porque não adianta você restringir, você ficar comendo daquela forma um período de tempo e depois você não conseguir mais, né? E às vezes há uma mudança tão abrupta, né? Eu passei aquele período longo, emagreci, mas eu já não aguento mais, aí volta tudo de novo. Aquele efeito sanfona. Né? Que aí quando você volta ganhando mais, até mais do que você tinha antes. A absorção é maior? Vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. Chegamos na reta final do programa, momento de agradecer bastante todas as dicas e orientações que recebemos nesta edição do programa. Olha só, queria agradecer bastante ao professor Jonas Coriolano, ele é professor de Educação Física, ele é professor também da Faculdade Boa Viagem, da UniFBV, também é do Conselho Regional de Educação Física. Exatamente. Professor, muito obrigado. Um último recado, são as considerações finais. Você pode ficar à vontade. Eu acredito que tenha sido bastante proveitoso. Dia 3 é o Dia Mundial da Saúde. Que as pessoas possam ter absorvido orientações simples, mas muito positivas para a sua qualidade de vida futura. Mais uma vez. Obrigado ao programa, obrigado ao convite mais uma vez. Nós que agradecemos, professor. Também queria agradecer a Ana Luísa, nutricionista esportiva. Muito obrigado. Considerações finais. Fique à vontade. Eu queria agradecer também pelo convite. É uma honra falar sobre esse assunto que eu tenho uma paixão, que é o emagrecimento. Eu também, né? Adorei aqui o bate-papo. Eu espero que vocês tenham as dúvidas básicas que a gente tem durante, né, no dia a dia tenham sido respondidas. E que se você ficou com alguma dúvida com relação à alimentação e exercício, comece pelo básico, né?
não é inventar muita coisa, começando pelo básico, como você falou no comecinho, o básico já faz uma diferença, né? Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa para falar de saúde e de prevenção de doenças, né? Voltem mais vezes. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!